O médico que está lá no SAMU não necessariamente precisa ser emergencista. Não, como eu te disse, até o que está na emergência hoje em dia, porque não existe esse número para isso, né? Eu acredito que o médico hoje mais treinado para trabalhar no SAMU é o emergencista. Sim, por isso que eu tô falando. Mas não tem ainda essa quantidade de emergencistas para poder ter essa obrigatoriedade. E porque não tem nada mais emergente do que o SAMU. Do que o APH, né? Que não é o SAMU. Ali. É onde você realmente se depara com a emergência em uma situação totalmente despreparada, né? Você está preparado com a sua equipe, mas você não sabe onde o paciente está quando você sai da base. Né? Você não sabe se ele está na rua, se ele está na calçada, se já puseram ele dentro de casa, se tiraram, não tiraram do carro. Né? Às vezes você até sabe, mas a maioria das vezes não. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. Quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, a gente tem que pedir isso, porque eu percebi que lá na plataforma, 80% das pessoas que assistem o programa nosso não é inscrito, cara. Então, dá essa forcinha pro nosso canal continuar crescendo. Falta pouquinho pra gente bater a nossa meta de 1000 inscritos. E a gente está muito feliz com os números do nosso podcast. Tá alcançando bastante gente, o algoritmo está reconhecendo que o nosso programa está tendo uma relevância legal, o nosso conteúdo está sendo muito bem aceito por um nicho de público. E isso é muito bom, tá bom? E o nosso convidado de hoje, ele é médico formado pela Universidade de Ribeirão Preto. Ele é especializado em medicina emergencial. É isso, doutor? Medicina de emergência. Medicina de emergência. Não, eu vou começar de novo. Eu falei que fez aqui 15 vezes. Eu não entendo a minha letra. Medicina de emergência. Medicina de emergência. Ele é especializado em medicina de emergência, formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu estou aqui com o Dr. Matheus Bolsoni Silva. Doutor, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade aí, a gente ter esse bate-papo aqui. E obrigado pela receptividade aí. Vamos lá. A satisfação é tão grande com os nossos convidados aqui que o nosso patrocinador, que é a Vivimar Alimentos, você já conhece a Vivimar? Conheço. Sim. A gente vai te presentear aqui com um kit de alguns produtos para facilitar a sua vida lá, que eu sei que você é muito cozinheiro, né, doutor? Eu gosto de fazer. Você gosta, não gosta? Direto. Isso é bom. Ó, essa aqui é a sobrecoxa temperada. Esse aqui é só pôr assar na air fryer ou na churrasqueira. Na churrasqueira. Essa aqui todo mundo conhece, é a tulipinha. Tulipa temperada, prontinha para assar também. Coisa boa. O que diferencia nossa é os temperos, viu, doutor? Você vai conhecer lá. Vou experimentar. Depois você vai me dar um feedback. Ó, e essa é a kafta suína. Tá bom? Pode deixar. Já vou ter que acender a churrasqueira, né? É bom. Quase não tem tempo. Quando tem um tempinho, tem que aproveitar, né, doutor? Ô, doutor, estava vendo que seu sobrenome é Bolsoni. Você é descendente de italiano? Descendente de italiano. Por parte de mãe ou parte de pai? Parte de mãe. Né? O meu avô, o avô paterno, né? A descendência dele era italiana. Eles vieram, você não sabe? Vieram, eu não me recordo muito bem se já em bisavós ou se eram os avós, né? Que vieram. Dos meus avós que vieram, mas é da parte do meu avô materno. Ô, doutor, como que foi a sua infância? Ixi. Então, né, nasci na cidade de Guaíra, né? Você nasceu lá mesmo? Nasci em Guaíra, né? Minha família toda praticamente de lá, né? A família mais próxima, assim. Não tenho poucos tios e tudo que não são de lá. E minha infância foi lá em Guaíra mesmo, né? Ficava mais tinha a parte da escola, do que eu me lembro, né? Quando eu era muito pequenininho, a gente já... Você era um bom aluno? Era. Tinha boas notas, né? Gostava de ir na escola. Não gostava muito de estudar, mas gostava de ir na escola. Bom. Não tô brincando, mas sim, sempre fui bom aluno, né? Tirava notas boas e tudo, né? Ficava muito... Minha mãe, né? Sempre ficou muito comigo com meu irmão, então a gente sempre ficava em casa. Vocês são em dois? Nós somos em dois, né? Eu e meu irmão. Meu irmão mais novo, né? 2 anos e meio, quase 3. A gente sempre ficou muito em casa, né? Ficava estudando, ia fazer as atividades à tarde, né? Quanto mais ia aumentando a escolaridade, aumentava o número de atividades à tarde, né? Ficava muito na casa dos meus avós também, tanto mais materno, né? Mas tanto materno quanto paterno e tudo. Então foi muito familiar, muito dentro de casa, né? Legal. Sempre foi muito... E dentro da mesma cidade, né? Saía pouco para viajar, mais na mesma cidade. Você estudou até o terceiro colegial lá também ou você precisou viajar? Não, eu estudei até o terceiro lá, né?
no início do jardim de infância ali onde era o Balão Mágico, né? Depois o Ouro Branco. E aí depois se tornou Soares. Aí teve alguns problemas lá da escola, né? Que um grupo comprou a escola e aí depois era acho que um golpe, não lembro muito bem na época, eu estava no ensino médio. Aí uma associação de pais se juntou com uma coordenadora lá da cidade, né? E aí a gente fez o segundo ano lá, né? O segundo colegial. E aí depois, no terceiro colegial, a gente foi para o CELS, que tem até hoje ali do Dr. Luiz, né? Transferiu para lá. Estuda lá. Mas foi sempre em Guaíra. E aí eu saí de Guaíra quando terminei o terceiro colegial em 2012. Eu terminei o terceiro colegial e no início de 2013 fui para Ribeirão. E o que te levou a querer fazer medicina? Foi influência do seu pai? Não, porque seu pai é médico também, Meu pai é médico, Na verdade, no início do ensino porque eu penso, ou os pais influenciam a entrar ou a sair, né? Não é assim? Ou a não fazer, né? Como que era a sua vida de filho de médico? Seu pai não foi muito assim de trabalhar também de madrugada por conta da especialidade dele? Você não viu o lado ruim da medicina, não? Vi. Viu? Vi. Na verdade, meu pai é obstetra, né? Sempre, ginecologista e obstetra, né? E na infância, assim, quando era mais onde ele estava mais, não no auge, mas assim, onde estava mais, com mais, digamos, lugares que ele trabalhava, né? E fazia alguns plantões de disponibilidade na Santa Casa também. Então tinha muito disso, né? De ter que sair à noite, ter que sair de madrugada. Você viu isso? Vi. Às vezes em restaurantes ter que deixar o restaurante para poder ir atender pacientes, às vezes estava em festa de família e tudo, né? Sempre teve esses percalços aí, né? Da medicina e tanto de cidade pequena que tem muito isso também, né? A maioria das vezes, né, os especialistas não estão lá, né? Então ele tem que ir até lá. Então são plantões de disponibilidade. Você está em casa, mas ao mesmo tempo não está, né? Tá de plantão e tudo. Mas apesar disso, sempre muito presente. Tanto minha mãe mais, por conta da profissão do meu pai, mas meu pai muito também. Ele nunca, assim, teve interesse de trabalhar mais. A partir de 5, 6 da tarde sempre estava em casa. Né? Lógico que tinha essas eventualidades da madrugada, do final de semana, por conta da profissão. Mas nunca, assim, deixou de ter essa presença, ficar em um consultório até mais tarde, tudo não. Sempre e quando que você falou assim, eu vou prestar para medicina, eu quero fazer medicina, ou te passou pela cabeça fazer algum outro curso? Passou. No início do ensino fundamental, ensino médio, sempre tive muita facilidade com mais a área de exatas, né? Matemática, física, química, né? Passou muito pela minha cabeça fazer engenharia, né? E talvez até uma parte aí de física, química, mas depois eu comecei a me interessar mais no ensino médio, né? Pela parte da medicina, né? Gostava de ver alguns episódios de novelas, séries, você assistia, né? Cara, eu nunca fui muito de assistir séries e tudo, mas via na televisão filmes, essas coisas. Você chegou a assistir aquela série Grey's Anatomy, não? Cara, não, eu não tenho paciência pra assistir. Que legal. Eu não sou aquele cara que senta, vamos assistir um filme, prepara, coloca refrigerante, pipoca, chocolate. Desde novo assim, não? Desde muito novo, né? Eu sempre gostei de assistir muito filme, o que me prendia muito era comédia, né? Filme de comédia até hoje o sanguíneo é assim mesmo. Negócio de rir muito, né? Isso, mas assim, você pegar alguma coisa mais assim, igual essas séries médicas e tudo, apesar de ter algumas que são legais, eu gosto das umas mais curtas, né? Grey's Anatomy. Nunca assisti, na verdade, nenhum episódio dessa em específico. Mas nunca fui esse cara, até a minha noiva brinca, né? Não dá, você não gosta de assistir filme, não consegue, você não senta, você não assiste, ou você dorme, ou você começa a fazer outra coisa, não presta atenção no filme. E é bem isso mesmo, tanto que a gente foi muito pouco em cinema, não é muito sua praia, minha não? praia. Mas voltando, né, da medicina, eu acho que foi mais na transição do segundo para o terceiro ano do ensino médio que eu decidi a prestar vestibular para medicina. E depois que eu decidi, eu falei, não, vai ser isso mesmo. E como que era na sua casa, sua mãe e seu pai influenciar você escolher, ou eles não falavam nada? Não. Meu pai Seu irmão tá fazendo o quê? Meu irmão fez medicina, ele formou... Ele já formou também? Ele já formou, ele formou médico há menos tempo que eu, acho que há 3, 4 anos, se não me engano. Seu irmão já falou, tô ficando velho mesmo, lembro de vocês pequenininhos. Não, e ele terminou a residência também, ele fez otorrino em Ribeirão, ele fez e terminou já também. Então ele já terminou a especialização. Ele está fazendo só mais um ano lá de uma outra especialização dentro da área, mas a residência mesmo ele já terminou também. Mas sua mãe e seu pai falavam para vocês assim incentivavam? Não. Meu pai nunca me incentivou a fazer e a não fazer. Ele sempre deixou muito livre. Lógico que tudo que eu tinha dúvida ele me tirava, perguntava sobre a profissão, mas nunca foi aquela pessoa que falou, não, você vai fazer medicina, você precisa fazer medicina, ou você não vai fazer, você não... Não, te deu a liberdade mesmo, pra vocês dois. Foi pra escola, tanto eu quanto meu irmão, para poder escolher o que a gente... Tanto ele quanto minha mãe. Legal. De não entrou muito aí nesse mérito. Foi a gente que escolheu mesmo. Né? E aí foi quando eu mudei para Ribeirão, né? Eu terminei em 2012 os
os estudos aqui e fui para lá em 2013 para iniciar não passei no vestibular de início, né, no final do terceiro. Você passou já cursinho. cedo? Não passei. Não passou. Aí fui para Ribeirão fazer, né, o Cursinho? cursinho, Uhum. isso. Mas fiquei 4 meses e aí na prova do vestibular de meio de ano da UNARP eu consegui. Aí eu passei e aí Você eu formou fui. com quantos anos, Matheus? Formei com... Vixe, agora você apertou. Eu me formei em 2019, né? Eu me formei com 24 anos. Cara, não é muito novo assim? Cara, de verdade, eu até, quando me perguntam e tudo, a gente sempre imagina médicos mais velhos, né? Uhum. Assim, e realmente, hoje em dia, o pessoal tem se formado mais jovem, né? Tanto pela quantidade, aumentou, né? O número de faculdade de medicina, então tornou um pouco mais fácil, né? Então, faz menos tempos, né? De cursinho e de curso preparatório para o vestibular. Mas eu acho que a faculdade em si te dá Não, eu não falo muito por conta da especialização. Eu falo por conta de escolher mesmo. Então tem que estar decidido mesmo, né, cara? Então, eu falo em qualquer profissão que eu vejo, até um engenheiro ou até um advogado, forma mais ou menos nessa faixa, 24, 23, 25. Até 23, 22, dependendo. Porque a medicina são 6 anos, né? Você pega um curso de 4, 5 anos, forma até um pouco mais jovem. Mas nessa questão que você falou de escolher, eu também acho. Não é? Eu acho que às vezes é muito cedo, às vezes com 16, 17 anos. Você já está pressionado, né, cara? Você tem que fazer a inscrição com 17 anos do vestibular, né? Às vezes 17, acabou de completar 17 anos, vai fazer a matrícula e inscrição lá. E aí você já tem que colocar qual a profissão que você quer seguir. Eu acho que é cedo, sim. Tinha que ter um mecanismo de ajudar. Não é aqueles testes vocacional, não. Que a gente faz, eu falo assim, tinha que existir alguma maneira para ajudar as pessoas a meio que amadurecer mais rápido para poder fazer. É um tipo de escolha difícil, né, cara? Sim, porque é o que você vai fazer depois, né? Mas no seu caso, eu percebo que você tem muita paixão no que você faz, né? Não, depois eu quero chegar no que você faz aqui. Especificamente. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu gostei muito, né? Não pensei em momento algum em parar ou não estava gostando, isso nunca ocorreu, né? O começo da faculdade de medicina em si, ele não é muito legal porque ele é muito área básica, né, da medicina, que é anatomia, histologia, estudar os tecidos, bioestatística, aí é o que o aluno que vai fazer medicina gosta menos, eu gostava mais, né? Porque eu sempre gostei de números. Então, sempre tive facilidade, né, em ver e entender as coisas dessas partes. E depois fui entrando nas áreas mais clínicas e entrando nos hospitais, nos postos de saúde, fui gostando e nunca tive problema quanto a querer desistir ou falar, eu acho que eu estou na área errada ou talvez eu precise pensar melhor. Não, isso nunca ocorreu. Passou. Não, em que ano da faculdade que você começou a ter mais contato com o paciente, assim? Hoje existem algumas metodologias nas faculdades, né? Tem algumas que a gente fala tradicional, né? E o PBL, né? Devem ter outras, mas que eu conheço as duas, né? Algumas faculdades de medicina, principalmente as mais antigas, né? Adotam esse método tradicional, que é o aluno no primeiro e segundo ano ter essas aulas de anatomia, bioestatística, tudo mais em salas de aula, né? Ter mais a aula propriamente dita. O PBL, ele é dividido em algumas tutorias, né? Nos sentamos em mesas assim e debatemos sobre assuntos também das áreas básicas, fisiologia, anatomia, histologia. A UNAERP era mais visando esse lado do PBL. Então, assim, desde o início... O que é o PBL, para me entender? PBL é uma sigla inglesa que fala aprendendo baseado em problemas. Então, você traz um problema para a mesa e todos discutem aquele problema e daquele problema são tirados objetivos de estudo, que você vai estudar durante a semana e aí depois você vai ter um fechamento desse problema, né? Onde você vai debater de novo sobre o problema tendo estudado. Entendi. Né? Quando você vai abrir o problema, você não estudou, você traz hipóteses, né? Porque como que acontece aquilo, como que acontece isso no corpo humano, né? Por exemplo, como o rim funciona, como ele... Aí a gente não tem ideia. Aí a gente tira os objetivos de estudo e pega o livro para estudar em casa, né? Então a gente tem pouca aula presencial no início, né? É mais a gente estudando e depois voltando para esse fechamento do problema, onde a gente vai tirar as dúvidas e tem um tutor, né? Sempre para guiar a gente nesse estudo. Então eu falo que lá a gente tem um contato muito cedo com o paciente, né? Desde o primeiro semestre a gente já vai nos postos de saúde, mas é onde a gente entra mesmo em contato com o paciente para atender os ambulatórios das especialidades e a maioria das faculdades tradicionais é no terceiro ano, no início do terceiro ano. Terceiro e no quinto ano. E isso aumenta no quinto e no sexto ano, né? Que seria o internato. Né? Já começa a ter uma relação ali já. Isso, a faculdade de medicina ela é meio que dividida em 2 anos do ciclo básico, que é o que você aprende o que é normal,
né? E depois o terceiro e quarto ano, um ciclo doença, né? Você aprende as doenças, né? Do corpo humano. E depois no quinto e sexto, internato. Que é onde você vai propriamente para a prática, né? Você vai rodar na maternidade, vai rodar no centro cirúrgico, vai ficar nos ambulatórios atendendo, passa visita junto com os preceptores nas enfermarias, né? Então é onde você vai ter maior contato. Mas desde o começo a gente já tinha um contato mínimo, mas tinha. Desde o começo. Ô, doutor, quando você formou, vou falar você porque você é mais novo que eu. Não, lógico. Quando você formou, o primeiro plantão que você pegou, assim, que você sentiu? Você sentiu uma ansiedade, um medo? O que você sentiu? Uma insegurança deveria ser. Isso, um misto de tudo isso, né? Traz muita insegurança, né? Coisas que você já viu na faculdade, às vezes olhar um raio-x, você fica, será que tem alguma coisa? Será que não tem? Será que eu deveria entrar com antibiótico aqui? Será que não? Isso traz, né? Primeira vez sozinho, faz parte né? de qualquer coisa, né? De toda a profissão, né? Primeira vez sozinho, né? Eu lembro que foi até em Guaíra, né? Esse plantão. Foi um plantão que eu fiz à noite lá. Traz essa... Foi em Guaíra, primeira vez? Você falou, é pra testar tudo mesmo. Vou na minha cidade fazer meu primeiro plantão, assim. Pra ver aqui. Ou vai ou racha. Vai, né? tá certo, mas é bom, assim, vai rasgando. E aí, como que foi a noite? Foi tranquilo, assim. Eu tive, assim, sempre cheio, né? Lá em Guaíra sempre cheio, mas tranquilo. Rapaz, mas é engraçado. Sabe o que eu já percebi? É sempre cheio os postos de saúde, assim, o pessoal fica... Mas um dia, rapaz, um dia do Jogo do Brasil... Eu não sei o que aconteceu, não sei com quem que eu fui. Não tinha ninguém no pronto-socorro. Que coisa, ninguém fica doente. Ninguém não fica doente, não... Que coisa estranha. Não né? procuro. É verdade. E na virada também, eu sempre faço, né? Os plantões de virada de ano, né? Também não tem Desde ninguém. que formei, eu sempre fiz. Na virada nunca tem ninguém. Aí depois da 1 da manhã começa a chegar. Aí vem os bêbados, né? Aí tem que tomar insulina. As brigas. Não é Ô, fácil, doutor, não. e depois desse primeiro plantão seu, qual que foi a primeira bucha que você pegou antes da especialização? Eu tô falando aqui, você é recém-formado. Você pegou algum caso bem trash, assim, que você falou, vixe, agora eu tenho que me virar com isso aqui? Já bem no começo mesmo, assim, ali de plantão, eu já peguei algumas coisas assim, não bucha, assim, né? Mas assim, existem aquele paciente que tá grave mesmo, né? Que você precisa agir rápido e tudo. Talvez ele não seja o mais complicado, né, do plantão. Mas algum paciente que chega, às vezes, com um sintoma meio inespecífico, mas que ele tá com um sinal vital bastante alterado e você fica assim, sem saber para que lado vai, no início e tudo. E às vezes algumas outras peculiaridades da medicina que às vezes você não vê, né, na faculdade, ou que é tão raro que você não discutiu e chega ali, né? E você se depara com aquela situação, né? Isso aconteceu bastante no início, né? Bastante, assim, alguns episódios, né? Mas nunca tive nenhum problema, assim, em termos de ter problema com paciente, com familiares, ou de ter tido algum embate. Graças a Deus, sempre muito tranquilo, assim, nos plantões. No início, eu fiz bastante plantão ali no convênio, então as emergências, tudo antigamente chegava muito lá pelo pronto-socorro SUS, né? Em Guaíra, né? Porque, é lógico, para entender a dinâmica da cidade, né? No começo, a dinâmica lá em Guaíra, antigamente os pronto-socorros eram divididos, né? O pronto-socorro do paciente SUS e o pronto-atendimento dos convênios eram dentro da Santa Casa. Então eram dois locais distintos, né? Hoje são juntos, né? Separado por paredes, mas no mesmo espaço físico. Então, chegava menos pacientes graves, né? Acidentes, pacientes trazidos pelo SAMU sempre eram direcionados para lá onde tinha uma sala de emergência melhor. Né? Então, no começo, nos primeiros meses ali, né? Nos primeiros 5, 6 meses assim, de plantão, eu não me deparei com tanto paciente grave, né? Eram mais pacientes assim que não tinham tanta gravidade, né? Um ou outro acabava tendo e tudo, e a gente tinha que... Mas em compensação, você formou em 2019, no meio, dia 5 então, de julho. Aí você já recebeu o cartão falou assim, bem-vindo ao Covid. Bem-vindo ao Covid, justamente. E como que foi? Você foi pra linha de frente, né? Fui. Você chegou a pegar Covid antes? Marcelo, eu nunca positivei nenhum teste dos que eu fiz. Mas em algumas ocasiões, eu acredito que talvez sim. Né? Teve até uma ocasião, mas bem depois que eu já tinha tomado acho que 2 ou 3 doses de vacina, que a gente viajou, né, com a família da minha noiva, todo mundo pegou, voltou no carro, todo mundo positivou, menos eu. Mas eu não estava sentindo nada, então também não fiz o teste. Tá certo. Né? Mas como que foi você ir para a linha de frente da Covid recém-formado? Então,
como eu tinha dito, formei no meio de 2019, no início de 2020... É 2020, né? Isso, no início de 2020, eu comecei a fazer uma especialização. Não essa, em cirurgia geral, né? Gostava muito de trauma, né? E tudo. Falei, vou fazer cirurgia geral, né? E não gostei muito da especialidade, né? Não era muito minha cara e tudo. Eu fiquei lá 3 semanas, 1 mês, e já saí, né? E aí, em março, assim que eu volto para Guaíra, foi em Ribeirão isso, assim que eu volto para Guaíra, começa a pandemia no Brasil, né? Aí fica aquela, né? Põe máscara, já tem caso em Guaíra, não tem? Tem caso, o primeiro caso é em Ribeirão, não, aí veio para Barretos agora tem caso. E aí, provavelmente dito. E aí precisava adequar, né? Aí precisava adequar muitas coisas, né? A parte estrutural do hospital, né? Precisava adequar quais médicos iam ou não atender Covid, iam ser os mesmos, não iam, os pacientes já iam ser separados logo na entrada com sintoma respiratório, ou depois que passasse pelo médico, quem ia fazer tudo isso tudo foi uma incógnita, porque era uma doença que ninguém sabia nada, não tinha nada descrito em livros, né? Ninguém sabia muita coisa, mas com o tempo isso foi se adequando e eu atendi, né, o Covid bem na linha de frente mesmo. 2020 foi um ano inteiro sem nenhuma vacina, né? Porque a vacina começou em janeiro de 2021, né? Então foi um pouco desafiador, né? Não só juntaram-se duas coisas, né? O fato de eu estar acabado de ingressar no mercado de trabalho e ser informado, e o fato de uma doença também que ninguém sabia nada, né? Nem o recém-formado, nem o médico que trabalhava muito tempo, né, na emergência ali não sabia, né? Então juntou tudo isso. Então foi bem desafiador no começo, na verdade. Mas você pegou um momento assim de hospital cheio, daquela coisa feia mesmo? Peguei. Guaíra teve poucos momentos desse, mas teve momentos onde estava tudo Barretos, cheio. era por conta disso ou não? É assim, Guaíra se dividiu no início entre o pronto-socorro, né, que seria os pacientes verde, azul, amarelo, né? Isso é uma escala de triagem, né? O azul, paciente menos grave. Foi uma gestão boa verde, ali, né, nisso aí, né? Foi. Essa gestão de triagem já é antiga, né? De classificar por cores. Né? Então, os pacientes menos graves, né? Azul, verde, amarelo, e eram atendidos ali no pronto-socorro, né, na sala específica, né, para os pacientes com doença respiratória. E tinha a sala de emergência, onde chegavam os pacientes mais graves, né? Então tinha a sala de emergência dos pacientes mais graves que tinham sintomas respiratórios e os que não tinham também, né? E Guaíra tinha uma enfermaria. A enfermaria são os leitos, né, dos pacientes que precisam internar, mas não precisam internar numa UTI, né? Não são aqueles pacientes que precisariam ser entubados ou que estavam com muita necessidade de oxigênio. São aqueles pacientes que precisariam usar um oxigênio em catéter, um idoso que tinha uma outra doença que piorou junto com o Covid, né? E aí, esse tipo de paciente internou em Guaíra, tá? E tiveram algumas épocas onde estava lotada a enfermaria e a sala de emergência. Teve bastante óbito lá, não teve? Teve, assim, Guaíra ainda acabou que foi... Acho todo que, lugar teve, né? Foi menos que a média ainda, né, do Brasil. Mas teve bastante, sim, em todo lugar, na verdade, né? Porque, apesar de ser... Era uma doença grave, né? Que tinha pouco conhecimento. Então, assim... Foi bastante desafiador nesse sentido. Mas de lotação teve épocas que sim, teve. E eu pergunto sempre para um amigo que sempre que eu vejo na medicina assim, vocês perceberam quando começou a falar assim, nossa, esse pesadelo tá acabando? Porque fica tão intenso ali, não ficava, doutor? Ficava. Eu acho que foram... quem trabalhou mesmo na linha de frente, que eu converso, foram cliques, né? Um dia eu me deparei numa festa onde estava um monte de gente junto e que tava tudo normal. Eu falei, acho que acabou, né? Acho que foi isso, porque algumas coisas se tornaram normais pra gente, né? Eu brincava, eu tinha em torno de 20, 22, até às vezes mais plantões. Então eu ficava muito dentro da Santa Casa, né? Então aquilo ali se tornou meio que habitual, o fato do Covid, do isolamento, Você teve que ver isolamento por trabalhar na linha de frente, por exemplo, não encontrar sua noiva, sua mãe e seu pai? Como que... ou não? Então, o que acontece? Nesse momento da pandemia, minha noiva estava fazendo uma especialização em São José do Rio Preto. E ela estava atendendo pacientes com Covid também. Sim. Tá? E meu pai não tinha como, também médico, não dava para você diferenciar muito no começo se o paciente estava ou não, às vezes estava com sintomatologia leve, né? Então foi mais assim, a gente tentou um pouco em casa, estávamos morando eu, minha mãe e meu pai na época, né? A gente tentou não compartilhar as mesmas coisas, ficar mais distante, né? Não ter mais
aquele contato muito próximo, mas não com isolamento, né? O que aconteceu foi quando, já em Rio Preto, né, eu tinha vacina, minha noiva tinha vacina, nós trabalhávamos com Covid especificamente e vínhamos para Guaíra, ficar nas nossas casas no final de semana. Aí nós fazíamos o teste para voltar. Sempre que vinha. Sempre que vinha, mas isso já mais para frente, quando nós tínhamos vacina, isso depois de 2021. Em 2020 mesmo, não tinha muito esse... A gente se isolava né? Isso aconteceu no Brasil todo, né? Por ter fechado vários locais, não podia sair, não podia... Então esse isolamento aconteceu, né? Aquelas mesmas pessoas sempre se encontravam nas mesmas casas e se socializavam, né? Mas um isolamento diferente por trabalhar na área da saúde, eu acho que não cheguei a presenciar, não. Ô, doutor, você acha que foi essa condição que te levou a escolher essa especialização em medicina de emergência? Marcelo, eu acho que, na verdade, ajudou muito. Tá? Quando eu entrei na faculdade em 2013, medicina de emergência era uma residência médica que existia em alguns lugares no Brasil, mas não era reconhecida como especialidade. Né? No final dos anos 90, em Porto Alegre, foi criada a primeira. No começo dos anos 2000, 2002, foi criada a segunda em Fortaleza. Mas em outros países já são reconhecidas há 50, 60 anos. Né? No Brasil, depois de muita luta, né, e essas residências estarem sendo abertas, foi reconhecida como especialidade médica, né, com registro no Conselho Federal de Medicina em 2016. É bem recente, né? Bem recente. Então, assim... Então quer dizer que tem poucos profissionais igual você. Isso. São poucos emergencistas ainda. Porque a forma de você se tornar um especialista, né, na medicina, você se dizer especialista naquela área, você tem algumas formas, né? Você precisa de um registro, né, que chama RQE, né, que você se registra junto ao Conselho Federal de Medicina e ele te dá o direito de ser especialista naquela área. Você pode conquistar ele tanto prestando uma prova de título, que é feita pela sociedade, né, igual a medicina de emergência, a Abramed, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. E tem as outras especialidades, ou você fazer a residência MEC em uma instituição que ela é reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, quando eu decidi, né, ir para medicina de emergência, foi bem nessa época do Covid, quando eu estava ali na sala de emergência e conversando em uma das madrugadas lá com alguns amigos que faziam plantão juntos, né, que nós ficávamos em 4 médicos, um na enfermaria, cuidando dos pacientes da enfermaria, e 3 no pronto-socorro, né, na sala de emergência e nos consultórios. A gente conversando, né, falando, em 2021 a gente precisaria se especializar, né, ter uma especialidade, e aí comentaram comigo, né, tem essa residência, acho que faz bastante seu estilo, né, e eu fui ler sobre, né, e eu vi que em alguns hospitais aqui próximos já tinha, né, Barretos já estava tendo na Santa Casa de Barretos, no HC em Ribeirão, e o Hospital de Base em 2020 tinha aberto, né, a residência. Eu comecei a estudar sobre, vi que eu me encaixava mesmo, né? Que era o que eu gostava de fazer, né? Sempre gostei muito de atender tudo, né? Atender trauma, atender o paciente com alguma emergência cardiológica, né? O paciente que chega com AVC, até alguma emergência obstétrica, né? De alguma paciente... E engloba o paciente como um todo, né? Eu gosto de brincar que às vezes o paciente pode infartar e sofrer um acidente. Né? E aí você vai ter um especialista em trauma, um cardiologista, não precisa, já existe, né, essa especialidade, né? Tem que se virar nos 30 ali, né? E aí que eu escolhi a medicina de emergência. E até a escolha de fazer a especialização médica foi um pouco complicado para mim, porque eu já estava trabalhando como médico, né, na minha cidade, estava numa zona de conforto, morando com meus pais, né, e assim, não estava tendo tanto problema em conseguir, né, entrar nos plantões, e aí eu pensei, será que eu vou deixar toda essa estabilidade para começar algo incerto? Eu gosto, mas é algo novo. E mesmo que uma especialização que já existe há muitos anos, eu não era algo que estava enraizado em mim, formar e fazer a especialização, né? Logo, talvez trabalhar muito tempo. E nisso até meu pai também não falou muito, faz, não faz, foi mais minha mãe e minha noiva. Falou, não, você precisa fazer... Né, tá aumentando o número de médicos no Brasil, acho que você precisa se especializar e é importante tanto para você quanto para a qualidade do paciente que você está atendendo, né? E aí, entrando na residência, eu abri um pouco essa mente, né? A residência médica em si no Brasil, ela é um pouquinho puxada, né? A carga horária é grande, né? São 60 horas semanais, né? Todas, qualquer especialização. Qualquer residência médica de qualquer área, ela deveria ser 60 horas, né? Ela é regulamentada, né, pelas normas dessa comissão, que deveria ser 60 horas semanais. E
aí morar em outra cidade, né? Querendo ou não, quando você vai para a residência médica, o seu salário diminui, né? Que na residência você não ganha. Na residência você recebe uma bolsa. Uma bolsa, o Ministério da Educação. Aí você não tem tempo para fazer plantão, não tem tempo para fazer plantão por então fora. Você tem que né? só estudar mesmo e viver com aquele. Você até consegue, né? Depois que você vai para o segundo ano de residência, para o terceiro ano de residência, você consegue fazer. No primeiro ano até consegue, mas assim, é bastante compromissos, né? Da é 60 horas semanal? 60 horas semanais. Então, aí você recebe essa bolsa, que em alguns lugares é pago pela instituição, em alguns lugares pelo Ministério da Educação, em alguns lugares até pela Secretaria de Estado. E faz os 3 anos, né? Durante os 3 anos eu sempre me identifiquei e tudo, né? O mais difícil dessa residência em si, eu não sei das outras residências, porque eu acredito que não tenha isso, é o fato de ser muito nova, né? Então a gente tem que lutar tanto por conta dessa carga horária e tanto para poder trazer ela pro meio, né? E a gente ocupar o espaço que a gente precisaria ocupar mesmo, né? Mas acho que o mais difícil de tudo isso mesmo é decidir, né? Você sair dessa zona de conforto e ir para fazer a residência. Essas 60 horas semanais não é prática? Ou você tem parte teórica que você tem que escrever também? A residência, ela é bem prática, na verdade, muito prática. Existem aulas, tá? E aí cada especialidade e cada lugar é de um jeito. Por exemplo, a residência de medicina de emergência de Rio Preto, de Ribeirão, de Barretos, cada uma tem sua carga horária de aulas e existe uma carga horária mínima, né? Nas especificações, quando o médico, a Comissão Nacional solta o que o médico precisa ter lá para se formar como emergencista, mas cada um faz de um jeito, mas ela é praticamente prática mesmo, né? A maior parte é prático mesmo. São plantões, né? Tem o preceptor, né? Que seria o médico que está ali responsável pelos residentes, mas a gente quem toca mesmo o serviço ali, né? Então é a parte prática mesmo do negócio. O doutor, a psicologia no mundo da medicina, quando você era universitário, lá estava na faculdade de medicina, como que a medicina enxerga essa matéria de psicologia, de preparar o aluno para ter uma psicologia de entendimento mais, de comportamento humano, essas coisas. Que a gente percebe que os médicos saem muito preparados para isso aí, para a guerra. Mas tem uns que não é muito preparado para conversar com a gente, essas coisas assim, não é? Essa, né, que a gente até fala dentro da medicina, essa relação médico-paciente, né, que é aquela relação que você vai ter com o paciente, tirando essa parte prática, né, você explicar o que o paciente tem, de uma forma que ele entenda, né, você trazer ele pro que está acontecendo, tanto para informar uma doença, ou informar o que o parente, ou que o paciente que você está atendendo, que é pro acompanhante, o que ele está tendo, para algumas pessoas é difícil, a gente tem pouco isso. Pelo menos na minha, né? A gente tem pouco essa didática de como você fazer isso. Ter uma aula teórica de como você vai conversar, né, com o paciente. Realmente essa parte de psicologia é um pouco, às vezes, até não esquecida, porque existe essa preocupação, mas ela é um pouco menos, bem menos Poderia do que ser mais explorado. Poderia ser mais, né? Até no dia da minha colação de grau, o reitor da faculdade falou bastante sobre isso, né? Que o médico ele precisa ter a parte técnica, né? Isso é extremamente importante para você não errar e não comprometer, né, o doente que está ali com você. Mas essa parte de relacionar com o paciente, de tentar explicar, de ser educado o tempo todo, né, de tentar sempre trazer o paciente para o que está acontecendo, é muito importante também, né? Eu digo que existem alguns médicos que são tão bons, sabem tanta medicina, mas não conseguem se expor nem para o paciente, nem para o acompanhante, e aí torna uma visão tão ruim da família e do paciente com aquele médico que eles acham que o médico não é bom, não faz o que o médico pede, não. Então eu acredito que seria um meio termo entre as coisas, né? Eu acho que existem alguns médicos que não são tão bons quanto alguns, mas que têm uma didática e uma vida na medicina um pouco melhor por isso, né? Ele tem essa desenvoltura de ter essa conversa e tudo. A parte das doenças psicológicas é bem apresentada na faculdade, né? Sim. A depressão, ansiedade,
um transtorno de personalidade, né? Isso a gente tem dentro da grade como qualquer na outra grade, doença. vocês veem esses tipos de doença assim, mas é bem de forma geral. Não é bem assim lá dentro. Você tem que ir por uma especificidade para... A gente vê, na verdade, igual às outras mesmo. Por exemplo, a gente tem um mês de estágio na cardiologia e um mês de estágio na psiquiatria. Aí na psiquiatria onde a gente vê essas doenças. A gente atende o ambulatório de psiquiatria, vai nos hospitais. Tinha muito doido lá, não? Como é que Tô brincando. É um doido igual eu falo. O psiquiatra, ele dá com gente com doença da alma mesmo, assim, que é aquela doença da parte do mental do paciente, mental, né? Não é orgânico, não é algo palpável, né? Igual, por exemplo, o AVC que você vê lá no cérebro, a parte que morreu, né? Ou o coágulo de sangue que está ali dentro. Não, é a parte da hormonal, né? Da parte do mental do paciente, né? E eu acho que tem isso e é mais difícil de entender. Então, talvez o aluno da faculdade ele saia um pouco mais ambientalizado em atender um paciente com infarto do que um paciente que está com algum problema psiquiátrico, né? Nesse sentido, a grade é a mesma, né? O tempo de estágio. Mas eu acho que ela é uma matéria mais difícil e realmente é uma área da medicina onde realmente você vai fazer especialização em psiquiatria e lá você tem uma visão totalmente diferente de tudo. Você vê de outra forma, né? E eu acho que na faculdade é apresentado, como eu disse, mas isso aí não te atraiu, não? Não muito. Não, Apesar de eu gostar de conversar e tudo, eu não fiquei muito atraído, porque assim, eu sempre gostei muito da ação e do atendimento do paciente. Não que o psiquiatra não está atendendo, lógico, inclusive tem uma extrema importância, até na parte da emergência. Mas ali do consultório, de ter meu consultório, chegar, sentar, conversar com o paciente, descrever, ver o que ele está precisando, tentar acessar a mente dele para ver se ele está próximo de ter alguma crise ou não, ou se ele tá bem ou não, ou se ele tá me escondendo. Eu acho que isso nunca foi muito minha praia e tudo. E uma das coisas que também me levou a fazer a medicina de emergência é o fato de ter uma responsabilidade diferente, né? A gente, como emergencista, a gente tem a responsabilidade de ter uma decisão rápida, né? De atender o paciente que chega ali, você ter um diagnóstico sindrômico do que está acontecendo e tentar ver se tem algo que vai afetar a vida dele ali ou que vai tirar a vida dele nos próximos minutos, tentar estabilizar ele para ver para onde ele vai no hospital, né? Para UTI, para enfermaria. E eu acho que a responsabilidade desses outros tipos de especialidade, né? Cardiologia, também tem, né? Lógico, os cardiologistas, pneumologistas que atendem, né, os pacientes mais graves, fazem plantão de UTI e tudo mais, né? De emergência também, né? Não existe um número de emergencistas hoje no Brasil para atender só emergencistas, né? Na emergência. Mas eu vejo que, por exemplo, aquele médico psiquiatra, tudo que fica no consultório, ele tem uma responsabilidade de ter o paciente dele, né? Onde o paciente vai ligar para ele quando precisa, né? Onde o paciente vai atrás dele quando precisa, até mesmo quando eu citei no começo, né, do obstetra, igual meu pai, né? Você começa um pré-natal de uma grávida, né? Nossa. Ela te põe como referência para te ligar qualquer coisa que acontecer. O obstetra deve ser complicado, né? Porque ele já amarra ali um negócio que ele vai ficar 9 e depois chega outro, é mais 9, e depois chega outro, não é assim? E tratando de duas pessoas e uma ele não tá vendo. Né? Então, isso de ter essa responsabilidade de ter o paciente, de atender o paciente a qualquer momento e ter aquele paciente que vai vir no meu consultório, que é meu paciente particular, que vai passar mal e vai chegar no pronto atendimento para me ligar, para eu internar e eu ter que ir lá passar visita e tudo. Então, tudo isso nunca foi nada que me atraiu, né? E sempre precisa ter pessoas com perfis diferentes, né? Para ocupar todas as... Mas eu vejo que não me atraiu muito, né? Acho que eu também, respondendo aquela pergunta do início, foi algo que me trouxe mais para medicina de emergência também. Legal. Antes de eu fazer a outra pergunta, eu quero falar pro pessoal aí que tá conosco até agora aí, ouvindo o nosso bate-papo, para se inscrever no nosso canal aí, dar essa forcinha para nós aí, porque 80% de quem assiste o programa não vê, não é inscrito. Então a gente precisa chegar em 1.000 inscritos até a semana que vem, e eu sei que você pode ajudar a gente. Só um botãozinho, né? Só o botão, só clicar, não dói, não. Já aproveita e clica no like embaixo. Isso, melhor ainda, para interagir. Ô, doutor, eu não vou falar sobre um dado aqui que eu vi, que eu até fiquei um pouquinho assustado, não sei se você sabe. A média do brasileiro, se não me engano, é de vida, acho que 77 anos, 70 e poucos anos. E o médico, ele tem uma vida mais curta em média. O que se deve isso? Porque o médico, ele dedica a vida a salvar a vida e aumentar a vida das pessoas. E ele tem assim, uma vida um pouco menor do que a média. O que você acha que pode ser isso? Se você sabia disso, não? Então, não sabia. Até talvez não teria feito, então, tô brincando. Mas, assim, pensando nessa parte, né, eu acho que tanto
médico, quanto até os profissionais da área da saúde, né? O fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Eu acho que são jornadas muito longas, né? Você pega uma... Hoje em dia, a gente, querendo ou não tem como não falar da parte financeira, né? Então, quando você vê aquela possibilidade de aumentar um pouco a sua parte financeira, você vai lutar por aquilo. E eu acho que na área da saúde é algo que te traz essa possibilidade às custas disso. Por exemplo, a maioria dos profissionais, eles vão trabalhar em horário comercial, ou talvez faz uma jornada noturna, por exemplo, com segurança, ou alguém que trabalha à noite, mas de manhã ele não pode ir trabalhar. Né? Não é que não pode, mas só se for em outro emprego, né? E a gente vê que na medicina e, né, nesses profissionais de saúde, eles acabam fazendo alguns plantões emendados, né? Você faz um plantão em um setor, aí vai para outro setor, ou até para outro hospital e faz outro plantão, e vai para um setor e outro hospital. Então você acaba tornando uma jornada de 8 horas para 30, 36, Nossa. né? Às vezes até 48 horas, né? de plantão. Lógico que em raros casos, porque nem é certo muito ficar se estendendo assim, mas eu vejo que os profissionais de saúde, por ter essa possibilidade de talvez ir para outro serviço e trabalhar mais 12 horas e tudo, eu acho que talvez isso possa explicar o fato, né, de você ter esse estresse elevado e não descansar o tempo que precisa entre um e outro trabalho. Eu acho que, na verdade, pode ser isso. Porque se você pensar da parte relacionada ao trabalho em si, né, eu acho que não tem muito agente químico, apesar dos remédios que a gente pode vir a manipular, né? A gente tem contato com muito produto orgânico, mas hoje eu acho que é bem já estabelecido, né? Protocolo, se acaso tem algum acidente com produto orgânico, a gente já fazia precaução de algumas doenças, tudo. Então eu acredito que não seja isso que traga essa relevância para esse número. Mas eu acredito que mesmo a jornada de trabalho. Mas né? o desgaste mesmo de... E o desgaste emocional, né? De você pegar um paciente, né? Em todas as áreas, né? Você pegar um paciente grave para poder é complicado, né? tratar e levar notícias ruins, né? Até no consultório médico, às vezes dá uma notícia de um paciente que está com câncer, ou às vezes você dá uma notícia para um paciente que ele faleceu e tudo. Então, todo esse desgaste psicológico junto pode trazer, eu acredito, né? Eu acho que a gente não percebe porque é muito pontual, né? Ah, hoje aconteceu isso, ontem aconteceu aquilo, e você não consegue pontuar que seja isso, mas provavelmente pode ser. Depois que você para estudar e ver número. Ô, doutor, e você faz muito plantão hoje? Você já fez qual o número de horas? Você já falou que tem gente que faz até de 48, já aconteceu? Já fiz. Você já fez? Já aconteceu. Como que é um plantão desse? Mas não é no mesmo lugar, não? Já aconteceu de ser no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, né, no mesmo hospital, em setores diferentes. Já aconteceu de ser em hospitais diferentes na mesma cidade, né? Você sai de um hospital e vai para o outro, né? Como eu te disse, quando você está de plantão num setor, por exemplo, na emergência, durante o dia você fica lá o tempo todo. À noite, numa emergência, às vezes você tem um pouco menos de paciente, porque não vai ficar um médico só quando a emergência é muito grande, né? Então, às vezes você divide alguns horários de descanso, né? Mas isso não é muito certo que vai acontecer. E alguns plantões de BIP, né? Você tem um BIP onde, se você precisar ser chamado, né? Você vai ser acionado. Existe então, aí BIP ainda, não é nem celular. É um celular. Ah, é um celular. É um celular. A gente fala BIP porque no começo de tudo era o bipzinho que ficava no bolso, você falava o número para você ligar, ou senão o quarto para ir, né? Do paciente. Mas agora é um celular mesmo que te ligam, né? E aí você vai onde... Esse celular não é o pessoal, não? Não. Ah, eles dão um celular dali da onde emergência. eu faço o plantão, né? Existe esse, para exemplificar melhor, né? Chama time de resposta rápida, né? É um plantão onde você fica com o celular, né? São vários plantonistas, né? Cada dia um. E o hospital lá de base, né, em São José do Rio Preto, é um hospital que tem muitos leitos de enfermaria, né? São mais de 500 leitos de enfermaria, juntando SUS, convênio particular. E esses pacientes, quando eles têm alguma deteriorização clínica ou quando eles trazem algum sintoma que pode colocar a vida dele em risco ali dentro da enfermaria, normalmente não fica médico 24 horas na enfermaria, né? Só na UTI e na emergência. E aí eles ligam, a gente vai. Mas existem BIPs e plantões até em outros locais que são diferentes, né? Eu acredito que em alguns hospitais ainda existe o BIPzinho, mas essas são variadas, né? Nos plantões, até nessa parte de medicina de emergência, às vezes você fazer mais a parte de gestão, de pronto-socorro, pronto atendimento, né? Trabalhar em horário comercial, né? Até a nossa responsável pela nossa residência lá de medicina de emergência, ela faz essa parte de gestão lá, né, no hospital de base, da parte da emergência. Então, você gerencia fluxo, gerencia protocolos, né? Então, assim, a gente vê isso na residência. Você é emergencista. Isso. Ele também tem essa parte de gerenciamento. Isso, do pronto-socorro, né? De ver o fluxo, para onde o paciente vai entrar, quais vão ser as sequências e onde é melhor que seja essa sequência. E os protocolos de atendimento, né? Tudo
fluxograma, né, do paciente, essa gestão de escalas e tudo, de quantidade de médicos, é tudo feita pela gente também, né? Lógico que não tem, como eu disse já algumas vezes no nosso bate-papo, não tem a quantidade de emergencistas para todas as salas de emergência. Uhum. Mas as principais hoje já estão tornando isso possível, né? De ter um emergencista ali para poder iniciar. Eu gosto de, talvez, não tem muita semelhança, mas para tentar comparar e tentar entender, a medicina de emergência e a medicina intensiva, né? Que são os médicos que ficam na UTI, né? Hoje, a medicina intensiva, ela é uma residência de 3 anos, igual a medicina de emergência. O primeiro ano ele é semelhante, e depois os 2 outros anos são peculiaridades de cada especialidade. Mas o intensivista, por exemplo, para você dar plantão na UTI, não necessariamente você precisa ser um intensivista, né? O plantonista da UTI pode ser um emergencista, um cardiologista, né? Um nefrologista, né? Alguém que fez clínica médica, mas o horizontal, que seria o médico que vai todo dia lá ouvir sobre o paciente, dar as condutas, falar o que é para fazer, ele é intensivista. E na emergência isso está caminhando para acontecer, né? No Brasil a gente já espera que no futuro o emergencista passe visita na emergência, discuta os casos com um plantonista, que não necessariamente às vezes vai ser um emergencista, mas que tenha esse padrão de fluxo como é os da UTI hoje. Entendi, legal. Você acha mais difícil fazer plantão ou preparar para o casamento? Rapaz do céu, se eu te contar, você chora. Rapaz, eu prefiro fazer plantão o mês inteiro. Homem não é muito bom pra isso, né? Tem que deixar na mão de mulher, mas também cuida, né? Rapaz, o pior é que eu tô cuidando também e o trem é difícil. Rapaz, você passa uns perrengues aí de vez em quando. Mas é bom, vocês vão gostar depois que casar, é muito bom. Mas eu tenho desculpa, né? Que eu já falei, eu vou falar pro padre lá na hora. Ó, padre, se tiver alguma coisa errada aqui, a culpa é do Marcelo, porque ele que... É verdade, né? Ele que preparou aí, pô. O pessoal não sabe, mas eu e minha esposa dá curso de noivo e a gente teve o prazer de dar o curso de noivo pro Dr. Matheus e pra esposa dele, muito pra futura esposa, né? Mas é muito bom. A gente dava curso também presencial, assim, né? Quando era aqueles grupos assim, o seu pai fazia parte também da parte de palestra também, muito legal. Seu pai, ele citava, eu lembro certinho que ele citava assim nas palestras muito livro. Seu pai ele é um pouquinho fora da caixinha em termos de medicina, aquilo que a gente veio conversando, né? Ele não só lê coisa de medicina, não, ele gosta de coisa fora também, né, cara? Antes eu até via mais em medicina, assim, ler mais livros de medicina, né? Hoje não. Hoje ele procura ler livros mais assim, fora medicina, ver vídeos, né? Agora o YouTube proporciona isso, né? Você vê palestras e vídeos, tanto mais dessa parte da igreja, da relação da igreja com a história, da relação da igreja com a medicina, né? Certo. Tem muito isso e ele gosta muito de ver isso. Você falou que você não gosta de filme, né? Tem um filme, cara, que eu assisti, que eu pirei, porque ele é baseado em história real, você vai ter que assistir. Chama O Físico. Ah, já assisti. Você assistiu, né? Porque é médico não tem jeito, né? E o que me assustou nele e alertou foi que eu já tive apêndice também, né? Falei, nossa, se eu tivesse nascido naquela época lá, eu tava morto. E lá mostra que foi a curiosidade, né? O interesse que foi desvendando, né? Porque antes era proibido você fazer, né? Mexer no corpo, mexer no corpo ali para estudo até, né? Ainda há essa legislação né, de você usar os corpos na faculdade, tudo, mas hoje já tá tudo legal, né? Tudo tem as normas. Mas antes não, e aí era aquela doença do lado, né? Que fala no filme, lado, né? Dor do lado, doença do lado, e ele ficou com isso na cabeça, o que vai ser, o que não vai ser. Acho que a mãe dele morreu, né? E ele ficou interessado naquilo, em querer saber. Enquanto ele não abriu Sabe por que eu fiquei assim abismado com aquele filme que eu acho, não lembro quando ele foi para outra universidade de medicina que era até dos judeus. Lembra disso aí que ela foi lá? Vagamente, né? Ele ele procurou essa universidade, ele andava tentando achar aquele mestre, não é? Isso. E aí via que ali já existia a tecnologia assim em termos de anestesia, eles já estudavam, que eu ri demais, não é de rir, né? Mas foi na hora que ele foi dar anestesia no rei lá, falou, mas o que é anestesia? Tinha que ser na pegou uma toalha, falou, morde aqui. Essa é anestesia, que eu vou te cortar. Nossa. Que coisa doida, o povo antigamente sofria, né, cara? Sofria. Eu vi um cara falar... Não tinha antibiótico, né? Não tinha antibiótico, não tinha vacina, não tinha anestesia. Os outros não tinha prevenção de doença venérica, essas coisas. Hoje, eu falo com o mais miserável de nós, que tem que ver um celular, que conversa assim, vive melhor do que um imperador de 200 anos atrás. Sim. Não é? Tem mais tecnologia, né? Tem mais coisas disponíveis, né? Acesso a mais coisas. Imagina uma dor no dente, uma dor dessa do lado, a dor do lado da apêndice. Eu tinha ido embora. Rapaz, é engraçado que eu com essa dor, né? Uma dor esquisita, eu cheguei lá em Guaíra,
Falei, eu vou lá no Jorge tomar um remédio, que esse trem tá normal, não. Falei, o seu Jorge olhou pra mim e falou, o que você tá sentindo isso? Falou, você tá com apêndice. Falei, que é isso, seu Jorge? Tá com apêndice. Aí demorou 3 dias pros médicos descobrir que eu tava com apêndice. Aí ele falou assim, eu falei, o seu Jorge falou isso há 3 dias. Faz 3 dias que eu já tô sabendo disso daí. Não, mas... Rapaz, mas é ruim. Mas realmente, eu acho que nessa parte que você falou bem, né? Nunca tinha parado pra pensar, mas realmente a gente tem mais coisas disponíveis que o Imperador há 200 anos atrás, 300 anos atrás, esse povo vivia numa dificuldade extrema, né? Sim. Mas na verdade talvez eles não percebiam, né? Não, porque era normal. Porque era normal, normal. Não existia, né? É igual eu vi, coitado, fiquei com dó de uma reportagem com uma moça que tava fazendo lá na África, um menininho machucado assim, com as cascas, sabe? Aquele negócio assim. E ela foi limpar e tirou, sangrou aquilo. E o menininho normal, do que uns 4 aninhos, da idade do meu filho. Normal, mamando na mãe, aquela... Ela falou, vocês não têm noção a dor que esse menino tá sentindo, mas pra eles é tão normal que já superou, né? Não faz parte. Eles não sabem fazer sem sentir. Não é que não sabem, eles não têm disponível pra fazer sem sentir Nem dor. sabe como que é sem, né? Que coisa, o ser humano ele é adaptável, né? Ô, doutor, eu lembro de você também na igreja, tocando teclado. Você toca teclado? Você é um rapaz de fé também, vai sempre na missa, né? Sim. Antes da pandemia eu ia mais, eu vou confessar, né? Todos os domingos. Depois da pandemia, que as missas ficaram online, quando voltaram aí as missas presenciais, eu realmente preciso me policiar mais. Mas sempre tive uma educação, né? Cristã, né? Católica, por parte do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é professora de catequese, né? Foi minha professora de catequese, né? Mas eu tocava, né? Eu fiz aula de teclado um tempo, né? Em Guaíra. E aí, junto com a professora lá na época, né? A gente falou, vamos tentar tocar. Tinha uma missa às 3 da tarde. 3 horas? 3 horas da tarde lá no seminário. Sabe onde, onde tem o campo ali da escolinha? Inclusive agora fechou, né? Né? Ali tinha uma missa às 3 da tarde no sábado. E a gente começou ali, né? Tocar e tudo. E aí uma catequista amiga da minha mãe, que é quem coordena lá a catequese, falou, vamos tocar comigo às 10 da manhã. É a tia Rosana? A tia Rosane. Vamos tocar às 10 da manhã. E aí eu comecei a ensaiar mais um pouco dessa parte, já fazia um pouquinho de aula de violão lá em Guaíra também. E a gente começou a tocar. Eu toquei um bom tempo, fiz acho que uma ou 2 novenas às 5 da tarde tocando. E aí foi indo e tudo. E aí depois vindo a faculdade, né? Ainda durante a faculdade eu toquei bastante ainda. Mas você parou de tocar, não? Pior que eu dei uma boa parada. Você não levou pra lá o não levei nem o teclado, nem violão. Mas violão se arranha legal, não? Mais ou menos. Assim, toco algumas músicas mais tranquilas e tudo, né? Mas não sou aquela pessoa que fala assim, não, toco bem. Nenhum dos dois. Eu deixei muito no esquecimento, assim, quando fui pra faculdade, né? Mas durante muito tempo a gente fazia essas gracinhas de... Mas era bom, eu lembro de você lá. Não, era gostoso, porque assim, era algo que você tinha pra fazer e que te forçava a tocar, né? Pelo menos aquilo ali eu tava ensaiando, tava treinando, né? E você era obrigado a ir na missa, né? Era obrigado a ir na missa, justamente. Obrigado já era antes, né? Minha mãe fala que não obrigava não, mas obrigava. Tô brincando. Tem como, eu morava com a minha catequista, não tinha como, eu tinha que ir na missa, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, eu sempre fui... de ir, assim, bastante, né? Participar das coisas da igreja também no início, né? Agora, até entrar na faculdade também, depois que a pandemia que eu dei uma diminuída mais assim, mas assim, sempre indo e participando. Mas a atitude de vocês, assim, você e sua esposa também buscar casar na igreja, né? Buscar o sacramento, legal sim, isso aí, né? Sempre foi, né? Essa vontade sempre foi de casar na igreja e tudo, né? E depois disso continuar, né? Voltar, né? Na verdade, né? Tinha buscar tempo para estar ali a serviço, disposição, né? Para a igreja. É muito bom, assim. Ajuda seu muito, pai e sua mãe é catequista, seu pai também dava curso de noiva até pouco tempo, né? Até mudar o sistema, né? É. Que antigamente era presencial. Presencial não, é até hoje, mas mudou. Agora é um livrinho que a gente tem que encontrar, né? Você fez o curso. Mas é legal, é gostoso também, né? Sim. O doutor, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui é a seguinte. Teve algum momento da sua vida que houve algum fato, não precisa ser um fato que aconteceu que você superou, você olhou para trás e falou, nossa, eu sou um super-homem por ter conseguido superar esse fato que aconteceu na minha vida. Já houve isso? Certo. Talvez algo até simples, né? Mas que para mim foi algo que me trouxe assim, essa sensação de, poxa, eu achei que eu nunca chegaria e deu certo, né?
foi da própria especialização da residência médica e de trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, né? Quando me formei, realmente, assim, sem ter essa propensão de ir trabalhar fora, assim, sempre pensei, vou fazer meus plantões em Guaíra, né? Vou morar por aqui, mas daqui a uns anos faço uma especialização, talvez um curso de pós-graduação, continuo aqui na cidade, tudo. Nunca tive na faculdade eu nunca vou conseguir chegar, né, fazer uma residência no Hospital de Base em São José do Rio Preto, né, trabalhar lá, né, como médico contratado lá, né, tá lá. Você trabalha lá hoje. Trabalho lá hoje. Então, isso, assim, para algumas pessoas pode ter sido algo que ela sempre almejou na vida, né, foi criada para aquilo e quis aquilo, né, e para ela é comum. Para mim, não, eu vejo hoje isso como, lógico, eu tive várias vitórias na vida, né, mas isso foi algo que me marcou, porque eu nunca imaginei estar num hospital grande, né, num serviço grande, né, ter um serviço que drena, principalmente o pronto atendimento e emergência lá, né? Muitas cidades que vêm para cá, então são muitos casos graves que a gente vê todo dia. E eu acho que eu nunca, até depois de formado, quando atendia, eu nunca achei que eu seria capaz de atender alguns tipos de paciente que hoje eu vejo como algo normal, né? Então, assim, eu vejo que eu cheguei lá, né? Assim, você rompeu uma bolha aí, no caso. Isso, tem muito a aprender, né? Lógico que quando a gente tem a curva, né? Eu esqueci o nome, né? Que quando você chega no final ali, que você realmente acha que não sabe nada, é que você está começando a aprender. Porque quando você está aqui, você não sabe nada e acha que sabe tudo, né? É verdade. Então hoje, eu vejo que eu tenho muito que aprender ainda, mas eu vejo que eu não tenho dificuldade mais de atender os pacientes que eu sempre tive vontade de atender. Então isso para mim foi algo que me trouxe essa sensação, né? Foi algo que eu superei, que eu achei que eu não iria conseguir. Acho que isso foi algo que você rompeu. Que eu rompi e me trouxe... Você trabalha no qual hospital lá em Rio Preto? Hoje, lá em Rio Preto, eu trabalho no hospital de base. O hospital de base, ele aí no seu caso atende ao SUS, ele não é particular, não. O hospital de base atende pacientes particulares, convênios e SUS, mas onde eu trabalho é só SUS. A sala de emergência do SUS, ela não é junto com a sala de emergência do convênio particular. É no mesmo hospital, mas são em setores diferentes do hospital. Até está em reforma lá, elas vão ficar mais próximas, mas são médicos diferentes, equipes diferentes, né? E na sala de emergência SUS, ela é bem grande lá, né? São vários leitos, né? E os residentes estão lá, né? Tem toda essa parte acadêmica dos internos, né? Do quinto e sexto ano. Como que é a gestão, doutor? Igual num caso desse de SUS lá, aí tem a hierarquia, o que eu sei que na sua parte lá, que é da emergencista, né? Tem um emergencista que no local ali, ele organiza a operação. Isso, tem as os operações, responsáveis, né? Eu falo, é responsável. Responsável pelo setor lá da E no emergência. atendimento lá, assim, onde é que o povo fica ali esperando, como que é? Lá no hospital de base em si, ele é um hospital que ele funciona para pacientes regulados. Ele não é... o termo que é usado, ele não é um hospital porta aberta, né? Você chegar e ser atendido, né? Ele tem alguns pacientes em si que já acompanham casos oncológicos lá, que acompanham alguns casos que ele pode entrar e abrir atendimento. E tem os médicos para isso, que quem gere isso também é quem gere a sala de emergência, né? Mas a maioria dos pacientes são todos regulados, via uma central, né? Que no estado de São Paulo é a central do CROSS, são regulados e aí o caso é aceito e aí ele vai para lá. Mas a gente aceita desses outros que são porta aberta. UPAs, pronto-socorro de cidades menores, SAMU, né? O SAMU lá, SAMU ele tem médico, né? Então o SAMU vai, atende um paciente, traz, né? E aí essa regulação é feita, tem fluxo, né? E aí quem faz essa gestão é a nossa chefe lá da emergência. Então necessariamente é sempre um médico também que fica por trás da gestão disso aí também. Tem médico, enfermeiro, né? Tem lá, sempre tem não só o médico, mas tem um médico, enfermeiro, todo o setor lá tem essas hierarquias para dar certo. As UTIs lá, cada UTI tem seu gestor, né? Uma cidade igual São José do Rio Preto, a SAMU trabalha bem, né? Ou trabalha. Não? Ou é a impressão da gente? Não, trabalha. Lá durante o período de plantão, nós são 6 médicos, né? 2 ou 3 sempre na rua e o restante fazendo a regulação, né? Porque quando você liga para o SAMU, você sempre fala com o médico. Para poder ver qual serviço ele vai mandar, né? Se ele vai mandar uma ambulância com um técnico de enfermagem só, se vai uma com enfermeiro e médico, ou se somente um motorista consegue te atender. Existem outros lugares que tem outras, né, viaturas, né? E
Então, São José do Rio Preto tem outros serviços também, né, de APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, não só o SAMU, mas o maior e o que o público tem mais acesso é o SAMU, e a gente tem esse estágio durante o residente de medicina de emergência, né, que é algo que abrange a medicina de emergência, né, o atendimento pré-hospitalar. O médico que está lá no SAMU não necessariamente precisa ser emergencista. Não, como eu te disse, até o que está na emergência hoje em dia, porque não existe esse número para isso, né? Não tem Eu acredito que o médico hoje mais treinado para trabalhar no SAMU é o emergencista. Sim, por isso que eu tô falando. Mas não tem ainda essa quantidade de emergencistas para poder ter essa obrigatoriedade. E porque não tem nada mais emergente do que o SAMU. Do que o APH, né? Que não é é o SAMU, ali? que é o atendimento pré-hospitalar. É onde você realmente se depara com a emergência em uma situação totalmente despreparada, né? Você está preparado com a sua equipe, mas você não sabe onde o paciente está quando você sai da base. Né? Você não sabe se ele está na rua, se ele está na calçada, se ele já puseram ele dentro de casa, se tiraram, não tiraram do carro. Né? Às vezes você até sabe, mas a maioria das vezes não. Então eu acho que eu gosto muito, né? Ainda não tive a oportunidade de entrar fixo em alguma dessas escalas de atendimento pré-hospitalar por questão de logística, né? Agora com casamento vou ter que voltar para voltar para Guaíra, então não dá para assumir muitas coisas em Rio Preto e tudo, né? A sua esposa, ela é fisioterapeuta? Ela é fisioterapeuta. E ela atende também? Isso. Ela tá trabalhando também? Ela trabalha em Guaíra, não? Não, ela fez a especialização dela em Rio Preto, ficou 2 anos lá, aí voltou para Guaíra. Até tinha pensado em fazer algumas coisas em consultório, atendimento domiciliar, mas por alguns problemas e tudo, ela ainda não... Mas ela pensa em... Sim, em fazer. Cara, eu achava que fisioterapia era coisa de atender velho, rapaz. Ou eu tô velho. Porque eu vou te falar, fisioterapia, rapaz, resolve a vida da gente demais. Você tá doido. E essa parte de reabilitação física que a fisioterapia proporciona era o que ela mais tinha visão de fazer. Mas quando ela entrou na especialização, até foi lá no hospital de base mesmo, né? Foi durante a pandemia e precisou de fisioterapeuta na UTI. Então ela ficou muito na UTI. E era algo que ela não gosta, que ela não queria. Então foi uma residência assim que não teve tanto... não é serventia, né? Porque aprendeu muita coisa, mas que talvez tenha frustrado um pouco nesse sentido, né? Não sei. Mas ela tem vontade de fazer alguns outros cursos, né? Na parte de saúde da mulher, né? Que hoje... Na verdade, tem algumas entidades, doenças, né, que afetam a mulher, né, principalmente depois de alguns anos, que a fisioterapia hoje se mostrou melhor que cirurgias, né? Vixe, você tá doido. Eu acho que... E a população tá ficando cada vez mais idosa e cada vez mais ativa, né? Hoje, há 100 anos atrás, você não imaginava um senhor de 80 anos correndo, né? Existia, mas era raridade. Hoje mas era muita raridade. Hoje se tornou algo que talvez você olhe e ache comum, né? E a fisioterapia ajuda muito nisso. Ajuda. Né? Então, é por isso que aí teve essa... Você faz exercício, doutor, academia, essas coisas? Marcelo, eu deveria fazer, mas eu não faço. Seu pai, eu vejo ele de vez em quando correndo. Meu pai, meu irmão... Seu irmão também? Meu irmão, ele é muito disciplinado em relação a essa parte. Em tudo, ele é bem mais disciplinado que eu na maior parte das coisas, né? Em educação financeira, na parte de... horários, na parte de tudo, né? E também de comer e de treinar. Eu sou mais, né, bem assim, se der certo, deu, se não der, não deu. E eu não guardo um horário para exercício físico. Eu até acho que eu deveria, eu não gosto de academia, não Ninguém consigo. Gosta. Eu vou com raiva até hoje, mas eu vou. Mas eu gosto de esporte, de futebol, vôlei e tudo. Mas você pratica? Não, do regular não. Regular não. Assim, de vez em quando, mas não dá pra falar que é uma prática. Rapaz, eu vi um vídeo de um senhor de 85 anos. Forte, cara. Velho, aquilo ali, o cara vai viver 100 anos tranquilo. Você vê que existe o músculo, parece que eles falaram que teve um dado da pandemia que disse que quem ia pra UTI, que tinha massa muscular, a chance dele voltar era infinitamente maior do que o cara que era sem massa. Mas aí em qualquer paciente que vai para UTI ou que é internado, que tem massa muscular, a chance dele sair dessa internação é muito maior do que a do... O músculo, ele tem uma participação muito grande de saúde no corpo nosso. Tem. Assim. Por exemplo, igual a gente fala, né, do paciente na UTI que está entubado, né? Quando você está entubado, né, tem um ventilador mecânico que está jogando o ar e tirando o ar praticamente por pressão. Mas o que cuida da nossa respiração é o músculo, né, o diafragma. Então, você precisa... E não só ele, né? Você precisa de toda essa musculatura para se esforçar e respirar. Então, até para respirar, que é, na verdade, uma das maiores dificuldades de você tirar o paciente da UTI, hoje,
também é essa, né? Você intuba um paciente porque ele tem necessidades, e isso não vem agora a caso a discussão de por que foi, mas para você tirar esse tubo e ele voltar a respirar, depende de músculo. Cara, tanto que é importante. O dia que eu vi esse dado, eu falei, eu vou começar a fazer exercício. E aí vai voltar a andar, né? O idoso que quebra o fêmur, que tem músculo, ele vai voltar a andar antes, ele vai voltar a fazer as atividades antes. E o paciente que tem menos músculo, né? Aquele idoso que ele é sarcopênico, ou que ele já não tem a massa muscular que ele deveria ter, se ele cai ou quebra um osso maior, né? Da perna ou até da bacia, ele não. Às vezes ele fica acamado por falta de musculatura mesmo. O que eu ia te perguntar sobre o músculo aqui? Peraí, que minha cabeça tá... Tá. Quando a gente passa de uma idade de 40, não sei que idade, a Sim. gente tem tendência a perder massa muscular. Perder massa muscular. Eu não sei te falar certinho os números. Mas existe isso mesmo. E se a gente fazer exercício, diminuir esses... Diminui. Você vai mantendo aquela massa por mais tempo, por exemplo. Criar massa muscular é algo muito difícil. Né? Você criar gordura é muito mais fácil. Né? Criar mais gostoso também. Mais gostoso, muito mais. Mas criar músculo é muito difícil. Mas perder músculo é muito fácil. Perder músculo é muito fácil. Então, você perde músculo muito fácil, né? Eu vejo pelo exemplo do meu irmão mesmo, né? Meu irmão, ele tem uma massa muscular um pouco bem maior que a minha em termos de percentual, né? Então, quando ele tem uma dificuldade de se alimentar ou de fazer exercício físico por viagens, por doenças e por tudo, ele perde peso muito mais rápido do que eu. E ele perde músculo. Perde músculo. Doido, e né? Agora a gordura é difícil de você perder. Então, por isso que o paciente que tem mais gordura, ele demora mais para perder peso. Né? E o músculo, ele gasta mais energia também. Então, o paciente que tem mais músculo, ele gasta mais energia parado do que quem tem mais gordura. Então, consequentemente, ele vai perder mais peso. E esses remédios de hoje, de tomar e emagrecer? Não é muito a sua área, né? Não. Chip da beleza, né? Não. Você vai ficando tudo absurdo, mas porque vai perder. Eu não tenho muito, assim, de estudos. Existem várias... existem duas coisas que a gente precisa entender, né? A obesidade é uma doença. Sim, né? eu acredito. Ela tem CID, né? Que é o Código Internacional da Doença. A obesidade é uma doença. E existe o tratamento medicamentoso para obesidade. Mas não existe milagre. Certo. Que é o que o pessoal vende aí hoje, né? Às vezes o pessoal vende aí que vai tomar um shake e vai emagrecer, que vai tomar um comprimido e vai emagrecer. Isso não existe. Existe o tratamento para obesidade, que deve ser feito com um médico endocrinologista, ou que não é muito minha praia, mas que existe esse médico para isso, né? Eu já entrevistei uma aqui, a doutora Vivi. Eu vi a entrevista, você tinha me falado. Entrevista não, porque eu não entrevisto ninguém, eu bato um papo. E esse tratamento, ele é às vezes a base de remédio, mas ele tem outras coisas junto. E é o remédio específico para aquele paciente, né? Certo. Cada paciente precisa de uma coisa. Cada paciente é obeso por um motivo. Não é por estética, né? Não por estética. No caso, é para tratar a obesidade, que é uma doença, no caso. A doença obesidade, né? Rapaz, e eu vou te falar, a obesidade é o que leva a gente. Eu vejo que a gente sempre tem um pouquinho disso também, mas eu falo quando a minha mente tá gorda. É quando eu tô... É a ansiedade, às vezes, né? A ansiedade, você sempre leva a ansiedade. É que você começa a pensar em comida, em comer trem de coisa diferente, que é gordurosa, essas coisas. Eu falo, gente, eu não posso atender minha mente agora, porque senão vou afetar meu corpo. A gente percebe que é uma doença mental. Justamente. Também, né? Naquele momento eu tô com um problema mental ali de querer suprir alguma coisa, né? Os principais fármacos, lógico, não os principais, tem vários meios de ação, mas um deles não, a maioria age nessa parte, da parte da saciedade via central, né? Lógico que tem os que agem né, localmente, né, por vários tipos de hormônios e tudo, mas a maioria age na parte central mesmo, né? De tentar tirar essa compulsão alimentar. Né? Porque a maioria das pessoas que tem essa obesidade é por compulsão alimentar mesmo, né? Você come sem precisar. Rapaz, hoje cedo eu fui na academia, eu gosto de sempre ouvir alguma coisa. Eu estava ouvindo um debate de um criacionista e de um evolucionista. E o criacionista, rapaz, o argumento dele muito perfeito, bonito também. Eu falei, agora eu vou ouvir o outro lado aqui, né? O que não acredita na criação. E veio com a comparação, ele ficou muito fraca. Aí eu começo a perguntar assim, igual os médicos, a maioria, vocês estudam o sistema nervoso. Isso. Tudo essas coisas.
Eu fiquei pensando assim, porque o sistema nervoso passa na coluna, é isso? Nas vértebras, assim? Na verdade é estímulos, né? Estímulos, e ele é dividido, né? O nosso sistema, né, por região central, periférico, os nervos que descem, né? E isso é muito complexo. Eu ia falar, ainda é mais complexo do que eu tô imaginando. Isso. Eu fico pensando assim... E até nem sou muito assim, a pessoa certa para falar, porque assim, depois que a gente... Quem vai fazer especialização, por exemplo, o neurologista vai falar muito melhor, com muito mais detalhes. É porque é a praia dele, né? É a praia dele. Mas assim, e existem, junto disso daí, para você ver o tanto que é interessante, existe essa parte do sistema nervoso que já é difícil de entender, a parte que você pega, que é o cérebro, que é o neurônio que desce, que é o estímulo que vê. E o que você não pega, que são as doenças que a gente comentou, psiquiátricas, que são as partes hormonais, que são os distúrbios hormonais da dopamina, da serotonina, e aí vem um monte de outras coisas que você não vê. Você não vê com exame, você não vê. Então, assim, é muito complicado, né, o ser humano. Por isso que é difícil você sustentar essas teses não a favor da criação. Isso. Porque eu fico pensando, como que a gente dá crédito, cara? Tem que ter muita fé. Pro acaso. Isso. Sabe? Tipo assim, eu vi que o cara explicou lá o tempo que demoraria uma ameba pra ela trazer um átomo de lá pra... não dá pra acreditar. É mais fácil acreditar na Adão e Eva. Que houve tudo criação, sabe, né? Tipo assim, não na existe. teoria da maçã, né? Você tá doido, cara. Como que o cara, o ser humano, estudando, que vai falar, gente, isso aqui teve uma mente criadora mesmo. É o criador, dá pra acreditar, né? Dá pra acreditar, porque realmente, quando você começa a estudar a parte grosseira, né? É fácil de explicar, mas até para quem é médico e tudo, você vai estudar aquele órgão especificamente. Se você não for especialista naquilo, você não consegue explicar mesmo, né? Porque realmente são muitos nuances, muitas coisas que realmente eu acho que foi muito bem elaborado, né? Você pegar uma costela e fazer tudo aquilo tem que ser algo mais... Tem que ser de outro... Tem que ser só o Deus mesmo, porque não tem outro. Eu vou te fazer a pergunta mais difícil que o ser humano pode responder. Vixe. O que é a vida? Essa pergunta é difícil, né? Bom, eu acho que você deve ter tido já várias explicações do que é a vida, né? Explicações não, é pensamentos. Pensamentos, né? Porque ninguém vai conseguir... Não vai explicar. Explicar o que... A vida, eu acho que a vida é você estar aqui, né? Você tá convivendo, né? Já tem o verbo fala, né? Você tá convivendo, você ter interações com outras pessoas, né? Eu acho que você ser útil, né, para alguma coisa, você ter aquela pessoa que você gosta e aquela pessoa que gosta de você, né? E até quando você não é útil mais, né, para fazer algumas coisas, mas que tem aquela pessoa que eu acho que o significado da vida pode ser assim, a partir do momento onde você não vai fazer falta mais, né? Eu não faço falta para ninguém. Eu acho que ele, não sei se você... Cientificamente, igual diz, né? O paciente tá ali e tudo, né? Tem pulso, o cérebro funciona, tá vivo. Mas eu acho que talvez a pessoa deixe de ter, né? De não estar vivo mais, né? Acho que você ser útil é um momento da vida, né? Até o Padre Fábio fala num dos shows dele, né? Sobre a utilidade, né? E ele fala muito sobre o amor, né? Será que aquela pessoa ela te ama ou você é útil para ela? Será que se você saber se a pessoa te ama é se ela realmente suportaria na sua inutilidade, né? E eu acho que você ser inútil, né, não no termo pejorativo do inútil, mas você não ter utilidade mais, eu acho que não é deixar de estar vivo, mas eu acho que você deixar de fazer falta, né? Perfeito. Porque às vezes a pessoa pode não ser útil mais, mas ela faz falta, né? Uma pessoa que viveu toda a vida, criou uma família e agora ela já não consegue mais ser útil, mas ela faz falta, né? Você quer aquela pessoa ali. Agora, quando mais ninguém te quer ou você não faz falta para ninguém, acho que ali você deixa de ter vida, né? Perfeito. Acho que legal. Mais por esse caminho mesmo. E essa parte que você falou da utilidade, né? É aí que a gente descobre o amor, né? Na inutilidade. Na inutilidade, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Até um dia vendo num show, foi um dos DVDs sertanejos, né? Que o Padre Fábio fez. E ele fala sobre a liturgia do tempo, chama. E ele fala sobre o tempo, né? Sobre essa utilidade. Ele começa falando que quando ele era criança, o sonho dele, né, de profissão era ser aposentado. Que ele via que ele era criança e via os senhorzinhos sentados na porta da casa, né? Às vezes. Então, eu acho que realmente ele fala bem mesmo, né? Eu acho que é outra coisa que é o amor, né? Que é difícil de explicar, né? Eu acho que isso talvez exemplificaria, né? Você quer saber se alguém te ama, ele tá pronto para minha inutilidade, né? Eu posso ser inútil para ele,
né? E inútil nesse sentido, né? Sim, não no pejorativo da é de da não estar palavra. a serviço mais. Isso, né? Eu não sirvo pra mais nada. É isso. Será que ainda assim você me tolera? É. É? E assim o casamento, Legal, né? o ser humano é Isso casamento. vai chegando, né? Igual tinha lá nos nossos encontros, né? A parte física, né? Não vai existir pra sempre, né? Sim. Então tem que ver se ainda existe essa... Aí entra nesse território aí, né? Perfeito. Ô, doutor, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, a gente ter batido esse papo gostoso nessa tarde maravilhosa. Para mim é muito bom, eu gosto muito do que eu faço aqui, principalmente quando a gente bate um papo assim gostoso. O que eu tô mais gostando nesse programa é isso, de poder estar tendo essa oportunidade de estar ganhando 1 hora e pouquinho, nesse sentido, que aqui os outros falam, não, aqui eu tô ganhando esse tempo aqui, sabe? E Deus recompensa, eu tenho certeza disso. Sim. Então, muito obrigado pela sua presença mesmo. Viu? Bom, Marcelo, eu que agradeço aí o espaço, né? Tanto pra gente bater um papo aí sobre a vida, né? Sobre como foi a trajetória até agora, né? Expor um pouquinho do que eu faço, de tudo isso e de alguns pensamentos, né? De interação, e a gente está à disposição aí. Sempre que você vai precisar, voltar mais, vai vamos voltar bater mais papo aí. vezes, sim. Tá. A terceira temporada eu quero fazer com gente que já passou por aqui. Uns gente embates. É legal, a gente bater e conversar Trazer mais. opiniões diferentes, né? Isso. Ô, gente, eu quero agradecer a você e pedir mais uma vez, sendo chato, para você se inscrever no nosso canal e deixar um like aí. E se você viu que o nosso programa foi relevante para você, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, com o seu grupo aí, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo Metamorfose.